soy Carla Lorenzoni, responsable por nuestros estudios sobre língua espanhola, estrutura básica. Em alguns momentos de nosso encontro, poderei falar em língua portuguesa e em outros momentos falarei em língua espanhola. Logicamente, para já desenvolver uma habilidade, trabalharei mais falando em língua espanhola, para nós já adquirirmos a habilidade de compreensão auditiva, de compreensão oral. Combinado? Bom, nossos estudos de língua espanhola, estrutura básica, vai a ter ênfase em algumas estruturas da língua espanhola. Porque, claro, logicamente, há muitas estruturas que devem ser estudiadas em uma língua, em los estudios de uma língua estrangeira ou língua materna. En este momento, estamos falando de estruturas básicas para empezar nossos estudos de língua espanhola, ¿vale? Muy bien. Para que empecemos nuestros estudios en la clase de hoy, vamos a estudiar ¿qué? Vamos a estudiar el alfabeto, vamos a conocer los sonidos del alfabeto, letra A, letra B, letra C, cómo se comportan estas letras agregadas cuando se añaden, cuando están juntas de alguna vocal. Por ejemplo, la letra C y la letra E. ¿Cómo se lee C o C? Entonces hay diversas formas de pronunciar esta sílaba. Y sílaba incluso es el asunto también de nuestra clase de hoy. Sílabas, vamos a conocer sílaba en lengua española, hablando de qué? De sílaba átona, sílaba tónica. Vamos a conocer también la clasificación a partir de esta clasificación de sílaba átona y tónica. Conocer, como decimos en portugués, sílaba tônica, sílaba átona, sílaba forte ou fraca, não é? E então nós teremos em língua espanhola esdrújula sobre esdrújula, bien? E o que é isso? São clasificações, de acordo? E a partir de isso, em outro encontro, vamos a estudar acentuação, que vai depender dessa classificação de las sílabas, bien? Que em português vamos classificar oxítona, paroxítona e proparoxítona. Em língua espanhola recebem outros nomes que vamos a estudar todavía hoje neste encontro. Y algunos fenómenos de la lengua española que son diferentes, estos fenómenos en relación a la orden general de la lengua, si podemos hablar de esta manera, que serán algunos cambios que ocurren de acuerdo con la región o de acuerdo con un dialecto, ¿bien? De determinada región. ¿Perfecto? Bueno, para que empecemos, vamos a ver aquí, países hispanohablantes. ¿Cuáles son los países que hablan lengua española? Vosotros conocéis esos países. Aquí están ellos. Tenemos países que hablan lengua española en América del Norte, en América Central, en América del Sur. Bueno, en América del Sur algunos pocos países no hablamos español. Nosotros en Brasil y algunos otros pocos que están aquí al norte de Brasil. ¿Bien? Y después también en África y en Europa. ¿Perfecto? Entonces son muchos países que hablan lengua española. ¿Y eso qué va a pasar con eso? Eso implicará en muchos cambios en relación a vocabulario, em relação à pronunciação. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Nós, aqui no Brasil, temos um país bem extenso. E nós sabemos que palavras utilizadas no Norte e no Nordeste não são as mesmas palavras utilizadas muitas vezes no Sul ou no Sudeste, ou no Centro-Oeste. Macaxeira, aipim, mandioca se refere muitas vezes ao mesmo objeto, não é? Mas temos diversas formas de pronunciar, de dizer esse nome. A mesma coisa vale para formas de falar, são sotaques. No Sul, nós temos formas diferentes de pronunciar determinadas palavras, por exemplo, que apresentem a letra R, como o meu nome, Carla, não é? Que eu posso dizer Carla, como no interior do estado de São Paulo, ou Carla, ou Carla. Então, nós temos essa variação na forma de pronunciar algumas palavras, na forma de pronunciar alguns fonemas, alguns sons. O mesmo vai acontecer na língua espanhola, dentro de alguns países, como dentro da própria Espanha, que nós temos diversos dialetos, né? Nós temos formas diferentes de pronunciar algumas letras, alguns fonemas. E
logicamente, considerando todos estes 20 e poucos países que falam língua espanhola, também teremos variações. Combinado? Estamos cientes disso então? Muy bien. A ver, para empezar, vamos a ver un vídeo en el cual hay la pronunciación del alfabeto. Vamos entonces a ver este vídeo, por favor. A, B, C, Ch, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Muy bien, en este vídeo habéis visto entonces la pronunciación de las letras del alfabeto. Bien, aquí están las letras acompañadas de algunas palabras y voy a hacer algunas consideraciones incluso respecto a este vídeo. Bien, bueno, a ver, la letra A. Observemos que siempre la letra A va a ser abierta, mañana. Es que mi voz está un poco nasalizada hoy, ¿verdad? Pero lo que pasa es que la letra A no puede ser nasalizada. Siempre hay que abrir bastante la boca para decir la letra A, el sonido A, mañana. No puede ser mañana, ¿de acuerdo? Como diríamos en lengua portuguesa. Y sí, mañana, con la boca bastante abierta. Bacalao, la letra B. La letra C, ciencia. Bueno, en esta parte, ciencia, yo pronuncio de esta manera, ciencia, pero hay regiones que van a pronunciarlo con la lengua entre los dientes, ciencia, ciencia. Incluso cuando hablamos de fenómenos, que es un contenido de nuestra clase, estamos hablando de este cambio que puede ocurrir con esta letra, que será el ceseo o ceceo, bien, que será el cambio de una forma de pronunciar por otra. Entonces puede ser pronunciado ciencia o ciencia. ¿Las dos formas están correctas? Sí, las dos formas estarán correctas. Pero es un fenómeno lingüístico que debemos considerar, por eso vamos a estudiarlo hoy. Día, ciudad. Entonces observemos, día, no puede ser dia, como en algunas regiones de Brasil, pero sí día. Ciudad, esta D final se pronuncia hasta terminar los dientes, ¿verdad? Ciudad. Hotel, la letra E, também é sempre sonido cerrado, sempre tem som fechado, não pode ser E. Tanto que a gente fala que a vogal é a vogal E, vocal E, e não E. Em espanhol nós não temos esses sons abertos, E e O, ok? Então já fica um dado importante para vocês. Não temos os sons abertos, E e O em língua espanhola, certo? E pronunciando então a palavra hotel em língua espanhola, hotel. Já observamos então a letra L, não é? Hotel, que vai lá no céu da boca. Fiesta, no hay secreto. Letra G, Argentina. Observa que está aqui na garganta, Argentina. Hombre, la letra H no tiene sonido. Hombre. Inédito, sin secreto también. Japón, aquí en la garganta también, Japón. Kilometraje, alto, observa la letra L, alto. Mano, no hay secreto con la letra M. Naturaleza. Observe lo siguiente, las palabras que terminan con la letra N, esta N va a ser pronunciada. Están. Perfecto. Observa siempre que debemos pronunciar esta N final. Como aquí,
Japón, Japón. Esta N va hasta el final, Japón. Más, la letra Ñ, niño, niño. Aqui nós temos a pronúncia da letra N com a letra NH, como o dígrafo NH da língua portuguesa, ok? N, ninho. História, observe também aqui então o som fechado. E mais um parênteses nós devemos fazer aqui. Mesmo que nós tenhamos o acento na letra E ou na letra O da língua espanhola, esse acento, pessoal, não quer dizer que vai ser um som aberto. A acentuação na língua espanhola é simplesmente para indicar o quê? A sílaba tônica, a sílaba forte. Na maioria dos casos, logicamente, nós temos para diferenciar monossílabos, mas não cabe aqui essa discussão. O que eu quero dizer é que ele não vai indicar som aberto e som fechado, como na língua portuguesa nós temos acento agudo e acento circunflexo. Na língua espanhola nós não temos essa diferença. De acordo? Compreendido? Sempre vai ser, então, história e não história. História. Piedra, a letra P. La letra Q, quemar. Letra R, rosa. Rosa que es fuerte, así como este, perro, perro, rosa. E temos também o R mais suave, que significa, que está sendo usado, por exemplo, em pero, que é o mas, que é a conjunção mas. Pero, que é mais suave. A letra S, casa, casa. Letra S não tem som de Z, como no português, casa. Sí, casa, casa. ¿Vale? Después, tía, este sonido también, tía, tía. Único, duda, bueno, no es secreto. Vacaciones, esta letra se pronuncia como la B en portugués. Vacaciones, férias. Washington, mira este nombre, Washington, nombre propio, ¿vale? La letra X, examen, examen. La letra Y, hay ahora unas nomenclaturas nuevas puestas por la Real Academia y entonces Y será el nombre de la Y que llamábamos anteriormente. Y será el nombre utilizado para esta letra, que puede ser leída como playa o ley, bien, o playa, playa. Bueno, diferentes países van a hablar de diferentes formas. Dentro de España también va a ocurrir un cambio. Bien, pero ojo entonces con esta pronunciación, playa o playa o playa. ¿Cuál está correcta? Todas están correctas. Leche, la che, que tiene este sonido che, y la eye. Bueno, aquí llamar, llamar, pode ter o som de um LH, llamar, o llamar, bien, o llamar, como ye también. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto podéis practicar muchísimo con este sitio, ¿bien? Vamos a entrar aquí a conocer este sitio, por favor. En este sitio vosotros vais a encontrar la pronunciación, la forma de pronunciar diversas letras en diversas palabras. Entonces observemos que hay un indicativo de una persona que va a estar hablando identificando para nosotros la forma de pronunciar determinados fonemas. Bien, entonces podemos aquí, para conocer esto, entrar en este sitio y vamos a pinchar en esta parte superior y poner Spanish, bueno, que está en inglés aquí. Entonces Spanish, y entonces hay todo lo relacionado a consonantes y a las vocales, las formas de pronunciá-las. Observem o seguinte, nós temos diversas, os locais da nossa fala, que vão, do nosso corpo, na verdade, né, que vão ser responsáveis por determinados sons. Então, o que nós temos aqui? Uma divisão nos estudos de fonologia, fonética e fonologia, que vão colocar para a gente essas nomenclaturas. Então, olhem só, pelo modo de pronunciar, nós temos as oclusivas, pelo lugar, as fricativas, pela voz, as fricadas. Depois, nós temos as consoantes, os ditongos, as vogais, as semiconsoantes e também vogais nasais. Então, a gente tem de considerar tudo isso. E aqui vai ter identificado pra gente como é que se pronuncia e o símbolo também, para que a gente possa conhecer, ok? Bueno, vamos a conocer entonces aqui las vocales nasales. Vamos a ver o que nós temos aqui. Bueno, identifiquemos a letra M. Observemos aqui. Aqui a gente não vai conseguir ouvir, tá, pessoal? Mas fica o link para vocês estudarem em casa. Então, nós temos aqui, ó, observem como se pronuncia a letra M. Então, a gente tem
esse som pronunciado com os dois lábios, né? Bilabial. Então a gente tem essa forma de pronunciar. E observem que nós temos aqui uma pessoa que mostra pra gente exatamente o movimento dos lábios no momento de pronunciar esse fonema. E aqui, clicando em play, ele vai dizer pra gente cada palavra, que nós temos aqui. Misa, mano, ambos y campo. Bueno, también hay aquí, vamos a ver, los diptongos, los vibrantes. Bueno, a ver aquí los vibrantes. Tenemos aquella que tenemos la doble R. Entonces tenemos aquí, observa. Observa cómo vibra la lengua. Bien, entonces aquí va a decirnos, observa el movimiento de la boca. Y así tenemos las palabras. Tierra, tierra. Diferentemente de este otro sonido que va a ser más suave. Bien, como en la palabra cero, cero, cero. No va a vibrar la lengua como en la palabra anterior. ¿De acuerdo? Entonces aquí podéis estudiar muchísimo esta forma de pronunciación de las lenguas, de la lengua española, de las palabras de la lengua española. ¿Vale? Muy bien. Vamos a volver entonces a nuestros diapositivas, por favor. Y vamos a identificar estas palabras que nosotros tenemos con respecto al ceseo y eísmo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, primeramente hay que considerar que son fenómenos que van a afectar la pronunciación y no a la escrita. Bien, si van a afectar la escrita, bueno, hay realmente que considerar esto como un error. Entonces tenemos aquí fenómenos que van a ser identificados de acuerdo con la parte geográfica, con la localización y con los dialectos. E assim temos o ceseo. Observem que nós temos o ceseo com S e o ceseo com C. Na minha forma de falar, eu falo da mesma forma, não é? Mas o ceseo com C deveria ser pronunciado o quê? Com a língua entre os dentes, interdental. Mas vamos lá. O que é o ceseo? É exatamente a característica da minha forma de falar, como professora de língua espanhola, como falante da língua espanhola. Ceseo é uma confusão entre as consonantes C y Z, bien, nós temos esta confusão com a consonante S, en el habla. Então, olha só, é na fala, na pronúncia e não na escrita. Ok? Por que nós temos essa confusão? Na verdade, não é uma confusão, é uma troca, tá? Ocorre uma troca entre os sons, que seria aqui interdental, que é neste símbolo, tá? Pelo som do S. Então, a gente tem palavras como... melhor, nós temos sílabas como se, si, fa, so e su, que vão ser pronunciadas como se, si, so e su. Certo? Então a gente tem essa diferença, que na verdade não afeta a escrita, afeta somente a pronúncia. Ok? E isso é característica de algumas regiões da Espanha e também da América. Olha só exemplos. Taza, que no primeiro momento seria pronunciado com a língua entre os dentes, taça, também vai ser pronunciado como taça, taça. Então, taça e taça. Ah, mas qual que é a forma correta? As duas formas estão corretas, tá, pessoal? Por favor, não vamos dizer que uma forma está de acordo com a norma padrão e a outra não. As duas formas estão de acordo. Cena se pronuncia como cena. Observem que aqui eu deixo entre aspas essas palavras, essa coluna, pessoal, somente para identificar a forma de pronúncia, tá? Não é forma de escrita, por favor. Sumo, sumo. Laço, laço. Então, são formas diferentes. Então, observem que, socialmente, ela é admitida como correta. Não está como uma forma defeituosa, como uma forma errada. Certo? Vamos lá. E el ceseo com la C? Observa aqui, ceseo. É uma confusão entre la S e as consonantes C e Z, na fala também. Então, na verdade, nós temos aqui o inverso do ceseo com S que a gente estudou anteriormente, agora mesmo. Tá? A gente tem uma inversão. Olhem só, é a substituição, então, do fonema pelo bien, afeta somente a pronúncia, não a escrita. E assim nós temos exemplos. Sério como sério. Simpático como simpático. Rosa como rosa. Agora, observem que na pronúncia, o ceseo com C
é menos admitido que o CC com S. Ele é mais realmente, digamos, ele é mais estigmatizado, ok? Ele vai ser mais, tem um certo preconceito a respeito desse fenômeno, ok? Então, realmente, temos de tomar um pouco de cuidado com essa inversão. Muy bien. Además, tenemos el yeísmo. ¿Qué es el yeísmo? Es la confusión de la consonante doble L, ¿né? O eye, por la IE o Y, la Y. En el habla, observa também que é na pronúncia. Então, a gente tem palavras como silla, la forma de la escrita silla, o silla, o silla. Bien? Esse pode ser pronunciada como la Y, silla. Também aqui, calle, al revés de calle, calle, calle. ¿Perfecto? Entonces es un cambio de la letra E, lluvia, por lluvia. Ah, mas está correto pronunciar lluvia, calle? Sí, está correcto también. Es solamente un estudio, un fenómeno lingüístico que nosotros ponemos aquí. Observa que en la escritura esto será considerado incorrecto. Es solamente una característica para pronunciación. ¿Vale? Muy bien. Terminando aqui esta parte de pronunciação, de fenômenos, vamos falar um pouquinho de las sílabas. ¿Qué tenemos nosotros aquí en las sílabas? Primeramente hay que considerar que la sílaba es la unidad superior al fonema. Fonema está relacionado al sonido, bien, al sonido. Entonces el fonema, por ejemplo, cuando hablaba carro, ro, con esta vibración fuerte, ro, r, va a ser un fonema, bien. Caro, que es menos vibrante, como vimos, r, es también otro fonema. Entonces son fonemas, son sonidos. Y la sílaba es la unidad superior. ¿Por qué? Va a estar relacionada con dos o más fonemas en una sola parte. Entonces observa que la sílaba se constituye en torno a un núcleo que siempre tiene que ser una vocal o varias. Entonces, como en lengua portuguesa, tenemos una sílaba siempre con un núcleo que es la vocal. Aquí eu coloco várias, mas nós temos autores que vão dizer que não são várias vogais, e são uma semivogal e uma vogal, ok? Los fonemas consonânticos necessariamente tienen que aparecer acompanhados de vocal para constituir sílaba. Então, consoante sempre tem que ser acompanhada de vogal. Bien? A ver. E também há aquela situação em que uma sílaba compone, ou melhor, uma vocal compone uma sílaba. Perfeito? Muita atenção, porque isso também pode passar em língua portuguesa e em língua espanhola. Exemplos aqui de sílabas. Observa. Amor. La letra A, la vocal A, já compone uma única sílaba. Eco. Luna, cielo. Observa que aquí tenemos una vocal y una semivocal. Cielo. Bien. Entonces, una semivocal. Tenemos aquí un diptongo. Ojo, entonces, con estas palabras que nosotros tenemos. Bien. ¿Qué es un diptongo cuando yo hablo como cielo? ¿Qué es un diptongo? Va a ser una vocal y una semivocal. Bien. Y entonces serán pronunciadas en una sola sílaba. Así tenemos aire, puerta. Observa aquí el diptongo. Aire, puerta. Bien. Hay también hiatos. ¿Qué son hiatos? Hiatos son encuentros de dos vocales que se pronuncian sílabas distintas. Esto es importante. Son sílabas distintas. Entonces tenemos la palabra grúa, país. Observa cómo se separan estas sílabas, porque tenemos aquí hiatos. Bien, hiatos, entonces son sílabas que son vocales que irán en sílabas diferentes. Bien, y un triptongo. ¿Qué es un triptongo? Bueno, son tres vocales que forman una sola sílaba. Entonces, la verdad, tendremos tres vocales, pero una vocal y dos semivocales. Y así, apreciáis y buey. Observa, apreciáis. Observa el triptongo que tenemos aquí. Entonces, es la misma situación del diptongo, en que hay dos, triptongo hay tres. Bien. ¿Y qué son sílabas tónicas y sílabas átonas? Sílaba tônica é aquela sílaba fuerte. Geralmente, na língua portuguesa, a sílaba tônica, a partir das regras de acentuação, serão as sílabas acentuadas.
Nós temos também isso na língua espanhola? Sim, também temos. Então, vocês observam sílabas tónicas y sílabas átonas. Las palabras en español solo pueden tener una sílaba tónica, como en lengua portuguesa. ¿Bien? Con la excepción de los adverbios acabados en mente, que poseen dos acentos prosódicos o fonológicos, uno sobre el adjetivo y otro sobre el sufijo mente. Vamos por partes. O que é isso? Acento prosódico ou fonológico. É acentuação no momento de falar. Não estamos falando ainda de acento gráfico, tá legal? Não estamos falando ainda deste tipo de acento, não é? Que nós utilizaremos em algumas palavras no momento de escrevê-las. Então, acento prosódico ou fonológico é esse acento que está relacionado ao momento de pronunciar determinadas palavras. Então, observem. Advérbios acabados em mente podem ter dois acentos prosódicos. Por exemplo, a palavra. Vamos ver se nós temos aqui algum exemplo. Nós temos aqui lentamente. Nós temos prosódico, de forma prosódica, fonologicamente. Aqui o adjetivo e aqui mente. Lentamente. Então, por isso nós temos dois acentos prosódicos. Mas e na escrita? Nessa palavra, nenhum acento. Ok? Não tem acento gráfico. Íntegra tem acento gráfico. Íntegra. E mente. Na escrita, o que vai ter? Integramente. Observa que continua acento gráfico. Mas na fala nós temos dois acentos. Integramente. Integramente. Então são dois acentos prosódicos que nós consideramos nesse momento. Ok? De acordo com o número de sílabas, nós também temos o quê? A classificação das palavras em monossílabas. Observem que em língua espanhola utilizamos somente um S. No hay en español doble S. ¿De acuerdo? Ojo, atención. Hay bisílabas que tienen palabras con dos sílabas. Trisílabas, palabras que tienen tres sílabas. Cuatrisílabas o polisílabas, que son palavras que têm 4 sílabas, como ordenador, teléfono. E então, sucessivamente, verificação, que tem 5 sílabas. Então, nós teremos autores que apresentarão, a partir de 4 sílabas, como poli, como várias. ¿De acuerdo? Isso também se pode considerar. E aqui, então, de acordo com o número de sílabas, temos esta classificação. E de acordo com o lugar que ocupa a sílaba tónica em la palavra, nós temos outra classificação, que são palavras agudas ou oxítonas. A partir dessa classificação, pessoal, nós temos as regras de acentuação, que será tema de estudo em outro momento, ok? Mas já vamos, então, colocando bastante atenção e observando as palavras que nós encontramos nos textos de língua espanhola. Palavras agudas ou oxítonas. La sílaba tónica é a última. Sempre lembrando que nós consideraremos última direita para a esquerda, ok? Muita atenção com isso. Palavras llanas. Palavras llanas ou graves, também chamadas paroxítona. La sílaba tónica é a penúltima. Árbol, calle, gente. Observem que muitos gramáticos não vão trazer a definição oxítono e paroxítono, somente grave, llana, aguda, de acordo? Muita atenção, então. E palavras esdrújulas são palavras proparoxítonas em língua espanhola e em língua portuguesa. E a antepenúltima é a sílaba tônica, como áspero, como crepúsculo, como fábula. E há também a sobresdrújula, que não há em língua portuguesa, pero há palavras em língua espanhola como cántaselo, que está agregando nesse momento alguns pronomes, e então essa palavra tem, na verdade, não é a antepenúltima a sílaba tônica, mas sim anterior à antepenúltima. Então, não temos isso em língua portuguesa, mas em língua espanhola sim, e são chamados de sobresdrújulas. Uma dica: toda sobresdrújula lleva tilde, toda sobresdrújula é acentuada. Mas a acentuação será tema para uma outra aula, para um outro momento, ok? Aqui deixo para vocês referências das nossas aulas para que vocês possam ampliar os estudos de vocês. Muitas graças e nos vemos em breve.
Hola, ¿cómo estáis? Muy bien, tenemos aquí una actividad para que podamos identificar la sílaba tónica y clasificar la palabra de acuerdo con el lugar que ocupe esta sílaba tónica. Sabemos que en lengua española como en lengua portuguesa tenemos clasificaciones de las palabras. Tenemos diferentes clasificaciones de las palabras. ¿Os acordáis? Tenemos monosílabos, bisílabos, trisílabos, cuatrisílabos, pero esto es un tipo de clasificación de acuerdo con el número de sílabas. En este momento, ¿qué tenemos? Bueno, observad, tenemos aquí la sílaba tónica y clasificarlas de acuerdo con el lugar. Con el lugar. Este lugar, ¿qué tipo de clasificación vamos a tener? Aguda, grave, llana, esdrújula y sobresdrújula. ¿De acuerdo? Es este tipo de clasificación que quiero en esta actividad. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Hay algumas palavras que estão de regalo. O que é isso? Que realmente é um presente, não é? Porque a gente já tem o acento. Quando a gente tem o acento gráfico, la tilde em língua espanhola, tilde. Claro que esta tilde se refiere a la sílaba tônica. Por quê? Como na língua portuguesa nós temos acentuação gráfica, o acento gráfico na escrita sempre vai ser na sílaba tônica também, como na língua portuguesa. Um acento somente na palavra, ok? Mas isso, lembrando que não quer dizer que vai ser um som aberto ou um som fechado na língua espanhola, porque na língua espanhola não temos sons abertos, somente temos sons fechados. E, o, de acordo? E atenção também com outra questão, que o acento, o único acento que temos na língua espanhola é o acento que nós temos aqui, que é la tilde, que se parece ao acento agudo na língua portuguesa, ok? Então vamos lá. Sofá. Qual é a sílaba tônica? Bueno, está aqui. Esta é a sílaba tônica. Sofá. Essa está acentuada, inclusive a palavra. É uma palavra aguda, grave ou esdrújula sobre esdrújula. Es una palabra aguda. La última es la sílaba tónica. Mujer. ¿Cuál es la sílaba tónica? La última también. Esta es la sílaba tónica y también es una palabra aguda. Madre. La sílaba tónica es ma. Entonces es la penúltima, la sílaba tónica. Por lo tanto tenemos una palabra grave o llana. Grave o llana. Autobús, observa que también hay la tilde en la sílaba tónica. Y la sílaba tónica es la última. De esta manera, entonces, tenemos una palabra aguda. Dímelo, dímelo. Observa que aquí, dímelo, es una forma verbal del verbo decir, decir en imperativo, com alguns pronombres, me e lo. Aqui só para a gente introduzir isso aqui, né, pessoal? Nós vamos estudar isso mais adiante. Dímelo. Temos uma palavra cuja sílaba tônica é di, que é a antepenúltima, a sílaba forte, não é? Di. Então nós temos uma palavra esdrújula. Perro. Perro. Penúltima é a sílaba tônica. Portanto, uma palavra grave, ou llana. Pijama. Pijama, para dormir. Pijama. Observa que la sílaba tónica es la penúltima. Es la penúltima y así que tenemos nosotros una palabra grave. Cántaselo. Neste caso, nós temos o quê? Uma palavra acentuada, mas é exatamente o caso que nós não temos na língua portuguesa, que é uma palavra acentuada sempre, porque é uma sobresdrújula. A classificação em língua espanhola é sobresdrújula. Por que sobresdrújula? Porque nós temos aqui última, penúltima, antepenúltima. E essa aqui é anterior à antepenúltima. Não acontece isso na língua portuguesa, mas na língua espanhola sim. É uma palavra sobresdrújula. Bien? Por lo tanto, lleva tilde, é acentuada. E rojo, rojo, nós temos aqui rojo. La sílaba tónica es ro, una palabra grave también. ¿De acuerdo? Buenos estudios y nos vemos en breve.